Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa em Minas, exibido aqui pela TV Alterosa em parceria com o Portal UAI. E o programa em Minas hoje abre espaço para cultura. O nosso convidado, Maurílio Martins, cineasta, produtor do filme que está em cartaz, o último episódio. Primeiro, Maurílio, muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Sempre um prazer estar falando com vocês e em Minas mais ainda. E vamos falar de O Último Episódio, está em cartaz, esse filme fantástico. Já quero saber um pouquinho sobre ele. Ele conta a história de Eric, um garoto, um adolescente de 13 anos que alimenta um amor platônico por Sheila. Mas essa trama, ela tem um desenrolar aí, tem uma história. Conta um pouquinho pra gente sobre esse filme. Ele, por conta desse amor platônico, ele diz ter em casa o último episódio da Caverna do Dragão. E como é sabido, talvez da minha geração e das gerações posteriores, é um episódio que não existiu, que não existe, que nunca foi produzido. E aí, para sair dessa enrascada, ele se junta com os melhores amigos, Cristão e Cassinho, e vai produzir o próprio episódio. E o filme, acho que acompanha não só essa aventura da feitura do episódio, mas principalmente o amadurecimento, o desenvolvimento, o desenrolar dessas crianças indo para a adolescência em 1991, né? Num Brasil em crise, num Brasil passando por uma profunda recessão econômica. Então, acho que o filme também é um desdobrar de uma vida em amadurecimento, mas um desdobrar também de um país em profundas mudanças, né? Um filme da década de 90, ambientado no bairro Laguna, em Contagem, então mais mineiro que isso, impossível. E por que o bairro Laguna? Conta pra gente. Eu nasci, cresci e ainda moro ali, então acho que isso era quase uma escolha natural. Mas antes do último episódio, né, os nossos filmes, a Filmes de Plástico, ela é oriunda de Contagem, né? Os três diretores da produtora, nós somos 4 sócios, os 3 diretores, Gabriel Martins, André Novaes Oliveira e eu, nós somos de Contagem. Então, acho que foi natural que os meus filmes fossem sendo feitos ali, na porta de casa ou dentro de casa, muitas vezes. E No Coração do Mundo, que é a minha estreia em longa, também se passa no próprio bairro, os meus curtas. Isso culminou que no último episódio, principalmente por tratar-se de memória, né? Um filme que as minhas memórias atravessam a história, eu acho que foi uma escolha natural que esse filme se passasse ali no lugar onde eu cresci, no lugar onde eu, com 13 anos, vivia a minha vida, né? Tive os meus primeiros amores, tive as minhas desilusões e as minhas paixões, então acho que isso foi natural. O fator, eu acho que é mais maravilhoso e brilhante da escolha é da gente conseguir recriar essa periferia, né? Isso é importante se dizer, a gente conseguir recriar esse espaço que modifica muito rapidamente, né? As periferias vão se alterando com muita constância e a gente conseguiu, num belo trabalho de direção de arte, de cenografia, de fotografia, a gente conseguiu manter o pouco que existia e recriar e recompor algumas coisas e dar a esse bairro uma cara realmente parecida com o que era em 91. Nós temos um pedacinho do trailer, vamos rodar para o pessoal em casa, sentir aí o gostinho do que é o último episódio. Eric não era o cara mais popular do colégio. Eric vacilão! Nem o mais bonito. Mas ele tinha 2 grandes amigos. O que a gente vai apresentar na Feira de Cultura, hein? Vai dar o dia, não tem nada pronto. E uma paixão. Oi. Oi. Que mudaria tudo. Você gosta do Caverna do Dragão? Aham. Para ele, havia apenas uma maneira de conquistá-la. Eu sei como acaba o Caverna do Dragão. Larga de ser mentiroso. Eu tenho a fita. Então vou até sua casa e você me mostra. Tá procurando a gatinha da escola aí? Jamais, não tenho nem idade pra isso. Preciso muito da ajuda de vocês. Eu preciso muito gravar esse último episódio. E como é que a gente vai fazer? Chega uma história para todos que já tiveram um sonho. Caverna do Dragão. Tá ficando doido, igual seu pai. Para todos que já sentiram saudade. Por que eu não sei nada do meu pai? Por que meu Muito pai legal, morreu? né, Maurílio? E assim, eu percebo que pra gente, pra mim também, que sou dessa geração, o filme é bem nostálgico, né? Ele traz várias coisas nostálgicas que as pessoas, os adultos, possivelmente vão reconhecer porque viveram naquela época. Não é um filme pra criança, né?
Não, acho que é um filme para todo tipo de público, justamente por isso. Assim, acho que ele tem camadas e você pode, sei lá, o meu filho de 5 anos é apaixonado com o filme, compreendeu a história, entende, gosta do... E as pessoas mais velhas, mesmo quem não era dessa geração, que era na geração anterior, porque eu acho que se identifica com uma série de coisas. Não tem como você olhar para aquilo e não se identificar. Objetos, modo de vida, né? Essa coisa analógica da gente, que a gente foi perdendo, a gente numa sociedade totalmente digital. Então, acho que essa identificação, ela é ampla, sabe? As pessoas olham para aquilo e se apaixonam. Agora, um ponto alto do filme, não posso deixar de falar, é a trilha sonora, né? Que foi aí escolhida, assinada por Pato Fu, não é isso? Aí eu acho que é um presente, né? Porque quando o John e o John Ulloa e o Richard Neves, né, do Pato Fu, eles aceitaram fazer a trilha, já foi uma felicidade imensa, porque nomes muito icônicos, né? Dispensa qualquer tipo de apresentação. Mas a entrega deles, eles se empenharam, se entregaram e eles criaram, as músicas são originais, né? Então eles criaram músicas hoje que se pareciam com músicas da época. E isso acho que é a coisa mais incrível, porque você ouve essas músicas e parece mesmo de ser de alguma banda que existia na época. O John, principalmente, que é mais velho que o Richard, ele tinha banda, né, nesse período. O John fez parte do Último Número, uma banda icônica aqui de Minas, fez parte do Sexo Explícito, então isso foi muito incrível. E tem ainda a colaboração da Fernanda em uma das 2 músicas, que já são músicas pré-existentes, que a gente fez versão, que ela canta Qualquer Jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Essa aí é conhecida. E tem mais uma também, Doce Mel? Doce Mel. E aí Doce Mel... Da Xuxa? Isso. E aí no Doce Mel a gente fez uma coisa que a gente inventou personagens, né? A nossa Xuxa, na verdade, é uma dupla que chama Dani Lu. E aí essa dupla canta Doce Mel em clipe, numa versão acústica. E os meninos, né? É um spoiler, mas os meninos, eles recriam a versão deles de Doce Mel. Então, são as 2 músicas que já eram pré-conhecidas, né, que estão no filme. O resto é toda uma criação original, toda uma trilha sonora original, que inclusive... Virou álbum. E está nas plataformas e vai virar um vinil muito em breve. No início do ano a gente está programando um lançamento. Então vem aí o vinil, né, a mídia física. Eu estou aqui falando de mídias físicas. Vem aí a mídia física do último episódio. O último episódio está em cartaz no Brasil, né? Em cinemas do Brasil, Cinemas do Brasil. Está completando aí quase um mês que ele está em cartaz. Em Belo Horizonte, ele segue em cartaz no Belas Artes, esse charmosíssimo cinema que a gente tem, um dos poucos cinemas de rua de BH. E é isso, assim, porque essa luta também com filmes independentes, né? A gente leva anos para fazer, a gente chega nesse momento, é um momento sempre muito difícil, porque você luta, briga com filmes grandes, com os blockbusters, o espaço é o mesmo, eu brinco sempre, né? A casa é a mesma, é um monte de filho querendo entrar, mas a casa é a mesma, o cinema está lá, o espaço é único e a gente fica batalhando. Então, para quem estiver né, que estiver passando nas cidades, o filme é importante ir ao cinema, é importante passar essa palavra, ver o filme, convidar o outro para... E quem estiver em casa e estiver nos assistindo agora, quiser ver o filme, entra na internet para saber em qual cinema está, na sua cidade, Sim. Como é que faz? Tem o nosso Instagram, né, @filmes de plástico, tem o Instagram das 2 distribuidoras, né, que é a Malute Filmes e a Embaúba, tem as nossas páginas, né, de certa forma, hoje eu acho que é o modo mais fácil de se inteirar, mas também acho que qualquer nos sites, enfim. Dos cinemas já dá para saber em qual que está em cartaz, saber, né? O último episódio. Agora, você estava falando ali sobre a indústria, sobre a dificuldade de ter um espaço no cinema brasileiro hoje. Chega a ser uma competição desleal, porque a gente tem produções, assim, hollywoodianas, com investimentos muito grandes. Você acha que você acha que é uma competição, assim, um pouco desleal? O problema é o gargalo, que é a exibição. Ainda é um problema, porque o Brasil, apesar de ter hoje mais de 210 milhões de habitantes, nós não temos nem 4.000 salas de cinema. É completamente desproporcional. E pensando que essas 4.000 salas ainda estão numa zona ali muito restrita do país. E dentro dessas 3.800 salas, você tem que concorrer com esses blockbusters, né, que ocupam, que dominam
o espaço. Então, que não é uma reclamação, eu estou reclamando porque eu estou com filme. Isso é uma reclamação que já vem de muitos anos, né? De uma briga maior pelo cinema brasileiro ocupando esses espaços, porque os filmes são bons. As pessoas, quando vão e assistem, os retornos são incríveis. Falam, não estava esperando, que maravilhoso. Agora, voltando para o último episódio, diz que o pessoal está saindo do cinema emocionado, porque esperava ali um romance, uma história mais tranquila, mas não, tem um drama, uma trama de emocionar mesmo no final do filme. Isso eu acho que é o grande trunfo do filme. Eu acho que as pessoas chegam até ele movidas por esse plot, né? Movidas por, é o garoto que está tentando fazer o último episódio da Caverna do Dragão, que legal. Parece uma aventura, mas quando chega ali, eu acho que se depara com crianças, primeiro em atuações brilhantes, os 3 estão perfeitos assim, e se deparam com movimentos de amadurecimento, de lidando com luto, lidando com enfim, descobertas, e aí se emocionam. Então, todas as sessões que eu acompanhei várias, assim, o final é sempre muito bonito de se ver pessoas de todas as idades chorando, saindo muito emocionadas do cinema, muito tocadas. Então, acho que isso reforça ainda mais a ideia de que é um filme para toda a família, é um filme para todo tipo de público e está longe disso de ser um filme de aventura nichado, Sim. que só talvez adolescentes vão gostar. Acho que é o inverso. Reforça o convite, então, para o pessoal em casa assistir o último episódio. Vá ao cinema ver o último episódio, esse trabalho belíssimo de muitos anos que a gente agora conseguiu colocar no cinema. E também, né, para quem conhece a produtora, para quem conhece a Filmes de Plástico, para quem conhece o Marte 1, para quem conhece O Dia que Te Conheci, para quem conhece Temporada, No Coração do Mundo, esse é mais um filme assinado por essa produtora e eu acho que vale muito a pena ir ao cinema, ter essa experiência coletiva com o filme e eu tenho brincado sempre. Nos ajuda e também é ajudado, porque acho que ver um filme muito singular no cenário brasileiro. Muito obrigada, Obrigado, Maurílio, pela Carol. entrevista, por estar aqui com a gente. Desejo muito, muito sucesso cada vez mais. Muito obrigado, querida. Para você que nos acompanhou, esse foi mais um programa em Minas, exibido aqui na TV Alterosa, em parceria com o Portal UAI. Lembrando a íntegra dessa conversa de hoje, você acompanha amanhã no Jornal Estado de Minas. E eu convido a você que continua com a gente para nos acompanhar no YouTube do Portal UAI, que vai ter mais um pouquinho mais de bate-papo com o Maurílio Martins, cineasta. Obrigada pela companhia, pessoal, e até o próximo programa. Tchau!